Jesus, quando os discípulos interrogaram lá em Mateus, no capítulo 24, Jesus orientou e disse: olha, eu sou aquele que derriba o templo e ao terceiro dia torna a edificar. Os discípulos viviam uma inquietação quando Jesus falou da sua missão, do objetivo a qual ele vinha para se entregar a sua vida, para dar uma oportunidade à humanidade que se havia se separado da presença de Deus através da desobediência de Adão. Mas diz a Bíblia Sagrada que Jesus ele foi escarnecido, ele foi crucificado e ali ele morreu. Mas ele tinha feito uma promessa. Repita comigo: Jesus fez uma promessa. E a promessa é essa, que ele disse que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, como nós lemos aqui nesse texto, que aquelas mulheres, entre elas e outras que seguiam a Jesus, foram ali ao sepulcro no domingo pela madrugada para ungir o corpo do Senhor. Levaram especiarias para ali ungir o corpo do Senhor que já estava ali sepultado. Mas eu creio que aquelas mulheres, assim como os discípulos, elas esqueceram por um momento da promessa. Elas esqueceram que Jesus tinha prometido que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E quando aquelas mulheres chegam ali, eu creio que triste, aquelas mulheres que eram da volta de Jesus, que seguiam e serviam a Jesus com as suas fazendas, como está escrito lá em Lucas. E ali, quando elas iam para aquele momento de tristeza, de angústia, aquelas mulheres tiveram uma grande e gloriosa surpresa. Quando elas chegam ali triste, e agora quando os anjos aparecem e elas veem aqueles anjos celestiais ali, irmão, porque foi os anjos que removeram a pedra. E diz a Bíblia Sagrada que quando elas olham, eles perguntam: a quem buscar? E diz a Bíblia Sagrada que quando elas falaram, os anjos disseram: não está aqui não. Oh glória! Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Louvado seja Deus. E Jesus, ele está vivo na vida de cada salvo que já foi lavado e remido pelo seu precioso sangue. O salmista no Salmo 46, ele diz que é um rio que alegra a cidade de Deus, as moradas do Altíssimo. Aí diz: Deus está no meio dela. Louvado seja Deus. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que naquele mesmo dia, 2 discípulos deixaram Jerusalém e foram até Emaús. E diz a Bíblia Sagrada que eles iam tristes por tudo que havia acontecido. Mas os irmãos observaram, estão com a Bíblia aberta no versículo 13 do capítulo 24. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que de Jesus, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Oh glória! Sabe, muitas vezes, irmãos, estamos na igreja, na casa do Senhor, tem os louvores de adoração, Deus usa o seu servo para nos trazer a palavra viva, e muitas vezes não sentimos a presença de Deus por conta da dureza do nosso coração. Os discípulos estavam tão tristes, tão incrédulos, que não perceberam a presença do Senhor. Aleluia, Deus. É de verdade, irmãos, que quando Jesus se revela mais na frente, os irmãos vão entender
Mas aqui está dizendo: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse. E quantos de nós não estamos com os nossos olhos espirituais fechados e insensíveis à presença de Deus? Está na palavra, irmão, Mateus 18:20. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu. Às vezes, saindo um pouco aqui do texto, às vezes eu fico me questionando. Lá em Lucas, no capítulo 8, diz que quando Jesus ia à casa de Jairo, aquela mulher e uma multidão com ele, os discípulos. Aí aquela mulher que há 12 anos estava padecendo com aquela hemorragia, ela tocou só na orla do vestido de Jesus. Aí Jesus parou. Alguém me tocou. Aí Pedro disse: Senhor, a multidão te aperta e te oprime. O Senhor disse que alguém me tocou. Aí Jesus disse: alguém me tocou, porque eu bem conheci que de mim saiu virtude. Quando nós nos aproximamos e somos sensíveis à presença de Deus, irmãos, nós vamos fazer a diferença em qualquer situação ou circunstância da nossa vida. Mas a Bíblia diz que ela estava com os seus olhos fechados.